Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva e eu estou aqui para a segunda aula do projeto de extensão. E hoje eu irei falar sobre a formação continuada no contexto escolar, articulada ao conjunto de princípios estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico, o PPP. O projeto político-pedagógico e a formação continuada de professores, uma perspectiva legal. Quando se trata de projeto político-pedagógico e formação continuada de professores, algumas questões são centrais para a precisão teórica do tema. Enquanto aspecto político, no seu sentido mais amplo, entendemos serem as imposições legais, construtos da compreensão e efetivação de um projeto político institucional, local e contextualizado. Porém, as prerrogativas legais são carregadas de desafios e parcialidades na sua implantação. E isso tem muito a ver com as características espaciais e culturais do território brasileiro e suas peculiaridades, inclusive sob o prisma econômico e das relações de poder entre a esfera privada e pública, sistema econômico vigente e a função formativa cidadã impregnada no processo educativo. Além disso, quando se trata de formação docente, podemos incluir ao lugar comum de debates as perspectivas críticas sobre a economia neoliberal, que em um processo avassalador de resgates das intersubjetividades, imprimiu nas últimas décadas uma marca indelével no processo formativo docente de competitividade e empregabilidade, próprio do período em que se instituiu no Brasil a ideia de formação continuada. Gatti afirma ter havido, na década de 1980 a 1990, uma sobreposição, enquanto política formativa, dos organismos internacionais acerca da formação de professores, visando a garantia de uma formação ligada ao processo de desenvolvimento econômico dos países dentro das expectativas neoliberais que permeiam a esfera educativa formativa docente, ainda hoje. Assim, em última instância, pode-se inferir que ser competente é condição para ser competitivo social e economicamente, em consonância com o ideário hegemônico das últimas 2 décadas. Sem desconsiderar os debates atuais sobre o tema, que é amplo e dicotômico, essa discussão há um mapeamento das políticas de formação continuada e o projeto político-pedagógico como elemento integrador de tais políticas. No tocante à formação de professores, outras diversas variáveis
se impõe a discussão relativa, inclusive a toda característica histórica de precariedade das licenciaturas no Brasil, o que singulariza a formação inicial como descontextualizadas, teoricamente insuficientes e com pouca relação, ou quase nenhuma, com a prática. Por isso, é notório que, em se tratando do tema projeto político-pedagógico e formação de professores, os contornos políticos e epistemológicos passíveis de discussão são imensos. Contudo, optamos por trazer uma breve reflexão acerca de como o projeto político-pedagógico, enquanto documento integrador, pode caracterizar-se também como motivador na realização de uma formação docente que produza e transmita elementos fundantes do conhecimento prático, no intuito de orientar os professores pelos professores, fundada em uma ação pedagógica com premissas formativas colaborativas. As propostas no Brasil de formação docente tiveram sua normativa em períodos históricos bastante divergentes, inclusive em processos educativos contrapostos, tendo em vista, muitas vezes, um projeto econômico e de governo, não exatamente de qualificação da formação para a cidadania, como projeto de Estado. Nessa perspectiva, com o estabelecimento da Lei 5.692/71, no bojo da reforma do ensino médio, a política de formação docente trouxe um acentuado processo de caracterização voltada para as questões práticas da condução e universalização do ensino para o progresso socioeconômico brasileiro. O despreparo do pessoal docente era evidente. Por isso, com a nova estrutura política, imbricada ao estado de exceção e com o acesso da população ao ensino básico, a escola vê surgir no seu interior uma divisão pormenorizada do trabalho, com o surgimento dos especialistas no espaço escolar, os quais se transformam em planejadores e os professores em executores. O processo de redemocratização do Estado brasileiro a partir de 1985 e da Constituinte em 1986 alçou um esforço de qualificação da formação de uma sociedade cidadã edificada em leis que previam refletir todos os setores da sociedade civil, debatendo os princípios básicos de uma educação nacional que pusesse fim aos problemas históricos que assolavam a qualidade educacional. No tocante à formação continuada dos professores da educação básica, sua problematização assume centralidade com a Lei 9.394/96, que no título 6, artigos 61 e 67, especifica que a formação continuada deve ser oferecida aos profissionais de educação dos diversos níveis de ação. Nesse sentido, a formação continuada no espaço da escola aparece no artigo 61, inciso 1º, com a seguinte redação:
A formação de profissionais de educação terá como fundamentos a associação entre teoria e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço, deixando vago, como é notório, os instrumentos que devem ser usados para esse fim, isto é, para a formação continuada do professor no contexto da escola, o que, ao nosso ver, reforça a necessidade de um projeto político-pedagógico que garanta, pela reflexão permanente da comunidade escolar, uma ação microcoerente às necessidades da escola no seu espaço e tempo específico. Colaborando com essa perspectiva, classifica-se na Resolução número 4, de 13 de julho de 2010, que define diretrizes para a educação básica, a perspectiva de pensar o projeto político como articulador das responsabilidades dos entes federados no tocante à educação, como é exposto do artigo 43, parágrafo 2º. Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que as escolas se situam e as necessidades locais e de seus estudantes. Já no capítulo 1, sobre o projeto político-pedagógico e regimento escolar, artigo 44, acentua-se a importância do projeto político no sentido de ser instância de construção coletiva, que respeita os sujeitos das aprendizagens entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, paralelo ao sentido de coletividade e colaboração, presente nas normatizações do sistema educacional sobre a formação docente. Está o tema da autonomia partilhada, a qual toda instituição escolar participa, tanto por seus gestores quanto pelos docentes. Com isso, a própria resolução pontua que o projeto político deve ser uma construção democrática, articulada às necessidades micro e macro, respondendo aos objetivos da comunidade como um todo. Para tanto, a formação do projeto não pode prescindir do conhecimento e prática pedagógica adquirida pelas experiências dos docentes em relação a todos os temas de interesse do projeto. Como e principalmente da própria formação docente. Nessa mesma perspectiva, explana Veiga, a principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, como lugar de debate,
do diálogo fundado na reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula. Como assinalado por Veiga, delinear a própria identidade significa, a nosso ver, possibilitar ao espaço pedagógico não só a sala de aula, mas toda a estrutura escolar, erigida ou não, e a ação docente, condições de realimentar, através da sistematização do projeto político, as teorias que sustentam, mas que também dialeticamente são transformadas por meio do trabalho formativo, que deve englobar na perspectiva continuada sua característica inicial. Ainda de acordo com a Resolução número 4, de 13 de julho de 2010, capítulo 4, sobre a formação docente, no artigo 58, a formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais de educação será contemplado no projeto político-pedagógico. Em tese, como apresentado na legislação, as propostas de formação continuada que devem ser contempladas no projeto político-pedagógico são financiadas pelas prerrogativas teóricas legais. Todavia, aquilo que chega a ser efetivado enquanto projeto de formação nem sempre abrange toda a necessidade prática local, constituindo identidade pelas necessidades microespecíficas. Contudo, é nesse ponto que insistimos ser o estudo e a estruturação coletiva e colaborativa do projeto, como instituído em lei, um caminho viável para a realização de uma formação de professores que focaliza
e compromissada com a construção do projeto político-pedagógico. Não deve se limitar aos conteúdos curriculares, mas se estender à discussão da escola, de maneira geral e de suas relações com a sociedade. Daí, passarem a fazer parte dos programas de formação continuada questões como cidadania, gestão democrática, avaliação, metodologia de pesquisa e ensino, novas tecnologias de ensino, entre outras. Contudo, outras demandas sociais são direcionadas para dentro da escola, forçando a ação docente ser cada vez mais centrada na reflexão crítica das inserções, não só da formação continuada, mas também da própria compreensão de conhecimento e de currículo. Para tanto, com base no documental realizada e na formalização experimental, e o espaço da pesquisa como projeto sendo político e pedagógico pode possibilitar uma permanente articulação e dialogia entre a dimensão da identidade da comunidade local no seu contexto pelo viés coletivo da formação docente. O projeto político-pedagógico, dialogia identitária, contextual e colaborativa da formação docente. O projeto institucional é político, pois engloba elementos sociais, historicamente constituídos e acumulados, que definem certa coesão na ação humana, frente à utopia de uma sociedade que vislumbramos, e por isso buscamos construir. Uma vez que esse projeto é político, ele deve ser visto como coletivo e autônomo, mesmo comungando de uma perspectiva macro-normalizadora, e livre para criar sua dimensão valorativa, no que diz respeito ao tipo de cidadão que se pretende formar. A dimensão política, por sua vez, contempla também o aspecto epistemológico. Pois alimenta uma visão de homem, conhecimento e mundo, que nunca deve renunciar à não neutralidade da ação política, bem como pedagógica, instrutiva da instituição escolar. Assim, de acordo com Eying, 2007, página 176, os princípios epistemológicos explicitam a linha teórica adotada, que busca dar conta da compreensão da realidade em que vivemos e atuamos. Todo projeto educativo que busca ser transformador em sua prática pedagógica, evitando a alienação e fragmentação do conhecimento e do processo formativo, precisa ter clareza do referencial teórico no qual se baseia.
Ora, se o projeto institucional consiste na concretização de uma visão de seres humanos, conhecimento e mundo, uma vez político, ele deve ser também espaço de discussão, compreensão coletiva e de construção de uma significação tangível a essas dimensões próprias da função social dos professores, o que possibilita inclusive uma articulação de concepção que perpassa a ação pedagógica do grupo, criando identidade. Assim, a questão da identidade deve ser viabilizada pela discussão que é política, do grego polis, representação de interesses acerca da res, coisa pública, isto é, de interesse da maioria, e que se estabelece enquanto reconfiguração da própria postura política, conduzindo a uma ação pedagógica. Por isso, a questão da base epistemológica, que é construto do projeto institucional, perfaz e traduz a visão do grupo de educadores na intencionalidade pedagógica do projeto e sua função social e sua função política. Assim, se por um lado a política inexiste senão articulada no âmbito pedagógico e instrutivo, por isso formal e não formal, visto que é próprio da ação política criar novas realidades e significados, por outro lado, o ensinar torna-se vazio e, por conseguinte, o aprender perde sentido, e não, se não for dialogicamente estabelecido e articulado com a esfera política. Com isso, uma vez que o projeto institucional se faz político, ele também se torna epistemológico, visto que a autonomia de fomentar uma visão de ser humano, mundo e conhecimento específico do contexto em que a escola se situa, oferece condições para se constituir novos saberes, próprio da ação pedagógica que ensina, pois assim ensina com perspectiva e expectativa, com clareza e coletividade. Ensina porque sabe que somos seres simbólicos e por isso carregamos marcas permanentes do poder que perpassa nosso conhecimento, pois todo conhecimento depende da significação e esta, por sua vez, depende da relação de poder. Não há conhecimento fora desses processos. O currículo, desse modo, cria identidade, pois deve ser expressão real da ação pedagógica, sistêmica dentro da escola, conforme explana Silva. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida. Curriculum vitae. No currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Essa identidade se forma e reforma no contexto de uma demanda socioeconômica específica,
em um contexto e dinâmica escolar específica, o que supõe uma construção coletiva de ações colaborativas no sentido de tornar inclusive os espaços e aspectos supostamente não formativos lugares de intencionalidade pedagógica, ou seja, curricular. Segundo o documento de orientação pedagógica, a pesquisa, o currículo escolar deve ser expressão real do que acontece na escola, por isso nunca idealizado ou ontológico. Com isso, o currículo deve catalisar todas as experiências e a cultura efetiva e em construção, para ser capaz de se tornar realidade intencional na formação dos sujeitos, agentes envolvidos no processo e no projeto e no processo. Uma vez que o projeto político-pedagógico é construído coletivamente, o processo torna-se essencialmente identitário e o currículo torna-se mais do que uma grade ou documento formal, mas passa a contemplar também a cultura interna, expressão política dos sujeitos do processo formativo, educador, educando, conhecimento. Com isso, o projeto é processo bem como resultante dos significados construídos socialmente. Ele se apoia no conhecimento e na trajetória institucional historicamente construído e faz projeção de futuro. Portanto, é ao mesmo tempo instituído e instituinte. Com isso, o professor dentro da instituição deve perceber-se como sujeito de transformação, ou seja, crítico em relação às incongruências epistemológicas e da prática pedagógica, bem como reflexivo para desconstruir, por meio da praxis, uma ação social e intelectual voltada para a manipulação e submissão.
A postura de sujeição e a criticidade reflete uma incapacidade de responder como educadores aos processos de mudanças e as interfaces entre o saber e o ser, na construção de conhecimentos que se fazem coletivos. Com isso, para a efetivação da política do projeto político-pedagógico acerca da formação docente, o PPP pode trazer uma ampla gama de estratégias que dependerão de cada escola. Pode ser a análise dos planejamentos individuais e devolutivas do trabalho pedagógico realizado, reuniões com grupos de professores ou individuais para avaliação das propostas teóricas da área, disciplinas, discussões realizadas tendo como intuito a análise da proposta pedagógica acerca dos passos propostos para sua ampliação, reuniões de serviços de orientação, professores, supervisores e equipes de anos para discussão do projeto, conversas e reflexões constantes acerca do compromisso pessoal e coletivo, em vista da superação das questões não transparentes e que servem de munição para colocar em xeque os compromissos coletivos e pessoais. Tais estratégias parecem demonstrar uma compreensão e uma prática coletiva e colaborativa da formação dos professores, refletindo uma política nacional de formação continuada, na perspectiva da cultura e demandas pedagógicas locais acerca do projeto político-pedagógico da instituição. A formação continuada, referenciada na legislação atual e nos documentos de cada escola, pretende ser colaborativa por excelência, como geradora de uma postura pedagógica centrada na reflexão dos professores pelos professores, a qual possibilita articular os sujeitos em um projeto comum, como agentes desse mesmo processo formativo. Com isso, a formação continuada nas escolas podem prever que os professores desenvolvam de forma coletiva discussões e estudos, utilizando-se do conhecimento específico para entender as contradições que se apresentam na prática docente diária, contemplando no estudo do contexto
o que é caro ao conhecimento e à prática pedagógica, além da abordagem ética na construção e desenvolvimento do conteúdo currículo. A formação continuada de professores está articulada ao conjunto de princípios estabelecidos pelo PPP, formulado e sistematizado de maneira coletiva e colaborativa. No tocante à legislação e sua efetivação na estrutura de trabalho formativo docente na instituição, nas escolas, evidencia-se não só uma percepção clara das exigências legais, bem como alguns elementos presentes no PPP superam as características ontologizadas da perspectiva estruturante, da coletivização, produção dos conhecimentos docentes enquanto suporte epistêmico. Algumas escolas optam por uma organização interna na formação docente, que perpassa todos os setores curriculares, formais e não formais, na intenção de qualificar permanentemente as bases teóricas e práticas, o objeto de estudo dos professores, acerca da intencionalidade formativa presente no PPP de algumas escolas está interligado ao aspecto legal, enquanto perspectiva de formação de professores que interretroalimenta todo esse sistema, com base valorativa, pois tende a ser incorporado na constituição profissional e pessoal dos sujeitos da aprendizagem, pela prática autônoma e contextualizada das ações pedagógicas. Tempo para que os professores estudem. Um bom planejamento dos horários de trabalho coletivo. A presença de um formador que tenha a confiança e o respeito da equipe. Todos esses elementos fazem parte do que se chama de formação continuada. Embora algumas redes ofereçam
essa capacitação para os docentes o melhor espaço para colocá-la em prática é na própria escola. Sob o comando do coordenador pedagógico. Bem estruturado, o aprimoramento profissional dentro do ambiente de trabalho é um dos mais eficientes instrumentos para a melhoria do ensino. Contudo, um estudo realizado pela Fundação Victor Civita em 2009 sobre as práticas eficazes da gestão escolar mostrou que muitas vezes a formação em serviço não passa de ficção, mesmo nas redes que têm o horário de trabalho pedagógico coletivo. Ele muitas vezes é desvirtuado e acaba servindo para qualquer outra coisa, menos discutir as questões enfrentadas pelo professor na sala de aula. De 14 reuniões acompanhadas por alguns pesquisadores, apenas 4 tinham a pauta baseada em problemas de aprendizagem, e mesmo assim não se aprofundaram nas didáticas específicas. Há 5 aspectos essenciais para que a formação continuada aconteça e traga um bom resultado. Tempo. Os horários de trabalho coletivo devem ser pré-definidos, com duração suficiente para o desenvolvimento de estratégias formativas. Organização da rotina. O dia a dia do coordenador deve priorizar o planejamento das reuniões formativas e as atividades como observação das aulas, seleção de referências teóricas e análise dos registros da prática dos professores para que os encontros reflitam as necessidades dos docentes. Conhecimento. Para bem utilizar o horário, do trabalho pedagógico, é preciso que o coordenador cuide da própria formação, estudando as novas didáticas e as teorias que embasam a prática docente. Tato pedagógico. É como se denomina a junção de 3 capacidades: a de saber ouvir, se comunicar e se relacionar, fundamentais para estabelecer uma relação de confiança e respeito com a equipe. Transformação da prática. A formação será tão suficiente quanto mais ela levar os professores a repensar e transformar sua maneira de ensinar, para fazer com que todos os alunos aprendam.
A formação continuada é, por excelência, uma atividade coletiva na qual o coordenador ocupa a posição de protagonista. Por isso, desenvolver uma boa relação com os professores e compartilhar com competência os conhecimentos são habilidades fundamentais para o bom formador. A essa capacidade de se relacionar e se comunicar bem, o educador português Antônio Nóvoa dá o nome de tato pedagógico. O processo formativo envolve o debate e a percepção daquilo que não está funcionando, ou seja, do que pode ser melhorado na prática. Por isso, o desenvolvimento de uma relação de confiança com os professores é fundamental para que eles se sintam à vontade ao expor os problemas didáticos e as dificuldades no ensinar. As molas propulsoras da formação. Teoriza Cecília Ana Mate, professora de didática da Universidade de São Paulo, USP. É preciso estar atento, contudo, para não ser afogado pelas queixas, saber controlar a própria ansiedade e a dos professores faz parte do desenvolvimento do tato pedagógico. Desafios e impactos da formação continuada para as escolas infantis. Para que a qualificação ocorra de uma maneira contínua, é preciso considerar todas as dificuldades vividas pelos professores em sala de aula. Isso porque o processo de capacitação tem como missão o aperfeiçoamento do desempenho profissional, e não o fornecimento de habilidades e conhecimentos banais. Por isso, adaptar a capacitação à demanda real do corpo docente faz toda a diferença durante a criação de novas estratégias de ensino, de novos objetivos e da reformulação do projeto político-pedagógico, o PPP. Conhecer os principais desafios dos professores já é um excelente primeiro passo para desenvolver cursos, palestras e workshops que atendam à demanda escolar. Para isso, separamos os mais comuns abaixo. Falta de tempo para realizar as atividades propostas. Dificuldade em estabelecer vínculos com a família e escola. Diversidade dos alunos na sala de aula. Falta de apoio da gestão escolar frente às demandas constantes. Infraestrutura defasada.
Esses são apenas alguns exemplos dos desafios mais comuns. Afinal, cada escola apresenta funcionamentos diferenciados e para compreender completamente as dificuldades do corpo docente é preciso promover espaços de fala e debate para que os problemas surjam. É necessário, então, para compor um treinamento de qualidade que traga referências sólidas de trabalho, entender o desempenho de cada professor, para aprimorar as práticas e olhar para o real problema do corpo docente. Como medir o desempenho dos professores? Avaliar o desempenho e a competência profissional da sua equipe é fundamental para proporcionar a capacitação de professores continuada de qualidade. Embora seja um trabalho desafiador para os gestores, ela possibilita o estabelecimento de diretrizes claras de trabalho para conquistar uma evolução constante. Isso porque esse processo facilita a identificação das melhorias que devem ser implementadas para potencializar o desempenho escolar, tanto da gestão quanto do corpo docente e discente. Então, para que a avaliação ocorra de forma fidedigna e garanta resultados palpáveis e coesos, é preciso investir em um sistema de avaliação que esteja de acordo com as normas, objetivos, missão e valores da escola, a fim de proporcionar uma avaliação de qualidade que disponibilize resultados úteis, que podem ser convertidos em eventos de capacitação. Além disso, é necessário ser transparente com os professores durante todo o processo de avaliação, para que eles entendam em quais os aspectos podem e devem melhorar, assim como o que precisa ser mantido e modificado. Todos esses processos potencializam a qualidade de ensino, facilitando a superação dos desafios diários da gestão escolar, bem como da profissão de ensinar. Com isso em mente, atente-se aos seguintes itens para complementar a sua avaliação de professores: cumprimento do conteúdo, capacidade de estimular os alunos, relação com a teoria técnico-científica, ética e profissionalismo no espaço pedagógico, relacionamento com os alunos e colegas, didática e metodologia de ensino, contribuições para a melhoria do ensino na escola. Como funciona a relação da formação continuada com o projeto político-pedagógico? Até agora você já conferiu sobre o que é formação continuada, como incentivá-la na sua escola e como utilizar os desafios profissionais como base para potencializar a sua qualidade de ensino. Para aprofundar ainda mais esse processo, o gestor precisa compreender a sua relação com o PPP. O projeto político-pedagógico é um documento elaborado pela escola para orientar as práticas pedagógicas que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, determinado os objetivos e metas a serem alcançados. Para que o PPP se refira às necessidades reais da escola, tornando-se útil no desenvolvimento de diretrizes claras e objetivas, ele precisa ser realizado em conjunto, isso é, com a gestão,
os professores e os colaboradores e a família. É então por meio desse processo que a escola se torna capaz de criar novas técnicas que aprimoram as metodologias de ensino e ampliam o olhar pedagógico, diversificando o PPP. Isso acaba gerando novas propostas que podem ser inseridas no projeto, expandindo as redes de atuação e relação, bem como as práticas de ensino. Por exemplo, se um de seus objetivos como gestor é fortalecer o vínculo entre os profissionais para diminuir a rotatividade escolar, proporcionar uma capacitação sobre o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e incluí-los no projeto político-pedagógico, com certeza é uma atitude que melhorará as ações pedagógicas da sua escola. Esse processo beneficia não só os professores, que aprimoram os conceitos teóricos e práticas da sua profissão, mas também os alunos, que percebem uma mudança pedagógica e se sentem mais motivados a estudar e a compreender a relação entre as disciplinas e delas com a realidade. Qual é o seu impacto na gestão escolar? Até agora falamos sobre as diversas melhorias que a capacitação de professores, de forma contínua, gera no processo de ensino-aprendizagem. Embora isso esteja diretamente relacionado às técnicas de gestão escolar, existem benefícios pontuais que melhoram a atividade da gestão. O primeiro impacto é o fortalecimento do corpo docente. Os eventos, cursos e palestras fornecem um espaço de troca que estimula a conversa e o debate entre a equipe, desenvolvendo novos vínculos que serão utilizados no dia a dia escolar. Isso garante que o rendimento dos professores engajados aumente, proporcionando um ensino qualificado e voltado aos valores e linha de pensamento da sua escola. Além disso, com o conhecimento teórico e prático sobre os funcionamentos escolares, os professores se tornam capazes de utilizar os recursos da escola com sabedoria, diminuindo os gastos e desperdícios. O processo de treinamento traz à tona temas pertinentes como a implementação da tecnologia na gestão de ensino e no processo de aprendizagem. Isso auxilia não só o diretor a executar ferramentas tecnológicas que auxiliam seu trabalho, como também os professores a trabalharem com técnicas interativas, que mantêm os alunos estimulados e motivados. Investir na capacitação de professores de forma contínua gera vantagens técnicas, práticas, emocionais e econômicas para a escola, promovendo espaços de troca que estimulam a educação qualificada e um projeto de ensino-aprendizagem forte e eficiente.
Então, essa foi a segunda aula do curso de extensão. Então, até a próxima aula. Tchau!